Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 1. O caminho para o sucesso. Análise fundamental, análise técnica ou análise mental? No princípio, a análise fundamental. Quando iniciei minha atividade de trading, em 1978, a análise técnica era usada por pouquíssimos traders. A grande maioria tomava suas decisões baseada em análise fundamentalista. Muitos fundos de investimento e instituições financeiras consideravam a análise técnica como uma forma de embuste. Atualmente, a situação é oposta. Quase todos os traders utilizam algum tipo de análise técnica em suas estratégias. O analista fundamental puramente fundamentalista está praticamente extinto. E o que motivou a mudança? Dinheiro e a velocidade e dificuldade em obter lucros consistentes. A análise fundamentalista leva em consideração todas as variáveis que podem afetar o preço de qualquer título, produto ou instrumento financeiro. O analista, então, pondera essas variáveis e projeta o valor de um ativo no momento futuro. O problema dessa metodologia é que raramente ou nunca inclui outros traders como variáveis. Muitos traders, principalmente de futuros, ignoram completamente os fatores fundamentais na tomada de decisão. Além disso, muitos dos movimentos voláteis no mercado são reflexos de decisões emocionais dos players. A mudança para a análise técnica. Desde que existem mercados organizados sob a forma de bolsa de valores, existe também a análise técnica. Porém, ela só foi aceita como ferramenta viável no final da década de 70. Muitos dos operadores do mercado agem de uma determinada forma, adotam o mesmo comportamento formando grupos com mesmos padrões. Estes padrões de comportamento coletivos podem ser observados e quantificados através da análise técnica. Muitos dos operadores do mercado agem de uma determinada forma, adotam o mesmo comportamento formando grupos com mesmos padrões. Estes padrões de comportamento coletivo podem ser observados e quantificados através da análise técnica. Como método para projetar movimentos futuros de preços, a análise técnica revelou-se muito mais viável do que uma abordagem puramente fundamental. A análise fundamentalista é racional e, portanto, cria uma distância da realidade entre o que devia ser e o que é. A análise técnica anula essa distância e amplia as possibilidades de oportunidades de lucro para o trader. Isso porque ela identifica como os mesmos padrões de comportamento repetidos ocorrem em qualquer intervalo de tempo. A mudança para a análise mental. Se a análise técnica funciona tão bem, por que é que cada vez mais se procura a análise mental, isto é, a psicologia individual do trading? A razão mais provável é que quem procura essa leitura não está satisfeito com a diferença entre o que ganha e aquilo que sente que poderia ganhar. O problema maior está em transformar o conhecimento técnico em ganhos sustentados ou uma curva de resultados crescentes. Pense em quantas vezes olhou para um gráfico, cogitou a direção do preço, mas não fez nada, a não ser observar o preço cumprir a sua previsão. Chamo de distância psicológica a diferença entre a previsão do que vai acontecer no mercado e o gesto de abrir ou fechar uma posição. Essa distância psicológica torna o trading um dos desafios mais difíceis e misteriosos de dominar. Mas poderá o trading ser dominado? Pode ser tão simples e fácil executar as operações quanto as imaginamos ao observar o mercado? A resposta é um sim inequívoco. Esse é o propósito deste livro, fazer com que seja tão fácil agir no mercado como quando estamos a pensar em agir. Isto pode parecer impossível, mas há pessoas que dominam a arte do trading. São poucos, se comparados com a grande quantidade dos que experimentam a frustração e a exasperação, interrogando-se por que não conseguem realizar os ganhos que tanto desejam. As diferenças entre esses dois grupos de traders, os ganhadores consistentes e os outros, são análogas às diferenças entre a Terra e a Lua, que têm em comum existirem no mesmo sistema solar.
mas têm naturezas tão diferentes quanto o dia e a noite. Qualquer um que realize uma transação no mercado pode se intitular trader, mas comparado aos ganhadores consistentes, se mostram tão diferentes como o dia é da noite. Chegar até a Lua é extremamente difícil, mas é possível, e apenas um pequeno número de pessoas já realizou a viagem. O sucesso consistente no trading pode ser comparado a essa viagem. A Lua, vista da Terra, parece tão perto que podemos estender a mão e tocá-la. O trading com sucesso dá a mesma sensação. Há ocasiões em que uma grande quantidade de dinheiro é disponibilizada no mercado a quem tenha a capacidade de fechar uma posição com ganhos. O dinheiro fica aparentemente ao alcance de todos. Para os que aprenderam a ser consistentes, o dinheiro não só está ao seu alcance, mas eles conseguem efetivamente ganhá-lo. Já para os traders que ainda não evoluíram, o dinheiro continuará aparentemente ao alcance, apenas aparentemente. A única coisa no trade que é consistente para esse grupo é o sofrimento emocional. Podem ter momentos de júbilo, mas na maior parte do tempo estão com medo, raiva, frustração, ansiedade, desilusão, desespero, pesar. Então, o que separa estes dois grupos? Será a inteligência, a esperteza, o trabalho, a personalidade? Essas hipóteses seriam plausíveis, exceto se considerarmos que a maior parte dos fracassos ocorre com algumas das pessoas mais brilhantes da sociedade. Médicos, advogados, engenheiros, cientistas. Também, excelentes analistas de mercado são péssimos operadores. A inteligência, portanto, não é um fator determinante de sucesso no trading. Ao trabalhar com os melhores e piores traders no mercado e ajudar alguns dos piores se transformarem em melhores, posso afirmar que a diferença entre um grupo e outro é pensar de modo diferente. Embora os mercados possam ser descritos como um palco de oportunidades intermináveis, eles confrontam o indivíduo com alguma de suas condições psicológicas mais adversas. A característica determinante que separa os ganhadores de todos os outros é que os ganhadores alcançaram um estado mental que lhes permite manterem-se disciplinados, concentrados e, acima de tudo, confiantes, apesar das condições adversas. Muitos dos traders que atravessaram o limiar da consistência conheceram uma dose considerável de sofrimento emocional e financeiro antes de adquirir a atitude determinante para o sucesso. As raras exceções são os que começaram as suas carreiras sob orientação de alguém que conhecia a verdadeira natureza do trading. Uma palavra que poderia sintetizar o trading seria paradoxo. O trading está repleto de contradições de pensamento. As perspectivas, atitudes e princípios que normalmente fariam sentido e funcionariam bem em nossas vidas diárias têm efeito oposto no ambiente de trading. Por isso, as catástrofes financeiras e sofrimento emocional são tão comuns entre os traders. Eis um exemplo. O trading é estruturalmente arriscado. Nenhuma operação tem um resultado garantido. Logo, a possibilidade de errar e perder dinheiro é real. Então, quando realizamos um trading, podemos considerar que somos pessoas que arriscam? A resposta lógica é sim. Se eu me envolvo numa atividade de risco, eu sou uma pessoa que arrisca. E muitos até se orgulham de olhar para si próprios como pessoas que arriscam. O problema é que esse pressuposto está muito longe da verdade. É óbvio que qualquer trader arrisca quando realiza uma operação, mas não significa que ele esteja aceitando aquele risco. Em outras palavras, todo trade é arriscado por ter resultados incertos. Mas será que a maioria dos traders acreditam mesmo que está arriscando quando abre uma posição? Será que aceitam completamente as consequências desse risco? E a resposta é não. Os melhores traders não só correm o risco, como também aprenderam a aceitar e abraçar esse risco. Eles conseguem abrir uma posição sem a mais leve hesitação ou conflito, admitir que a mesma não está funcionando e fechá-la, mesmo com perda,
sem um mais leve desconforto emocional. Se não conseguimos operar sem o mais leve desconforto emocional, especificamente medo, então não aprendemos a aceitar os riscos inerentes ao trading. Não aceitar implica em evitar, e tentar evitar algo inevitável tem efeitos catastróficos. Admitir que estamos errados e ainda por cima perder dinheiro pode ser extremamente doloroso. Consequentemente, algo a evitar. Mas como traders, somos confrontados com essas duas possibilidades em todos os momentos num trade. Como nos mantemos disciplinados, concentrados e confiantes perante uma incerteza constante? Este é um paradoxo elementar oferecido pelo trading. Aprender a aceitar o risco é uma competência de trading, a mais importante competência que podemos aprender. Mas é raro os profissionais que estão dispostos a aprender. Aceitando os riscos, os sinais percebidos como negativos, que poderiam provocar dor emocional, se transformam em informação apenas. E essa informação fornece a possibilidade de ação. Isto chama-se perspectiva objetiva, que não é enviesada nem distorcida por aquilo que temos medo que possa acontecer. Não há erros gerados pelo mercado. O mercado é neutro quando movimenta preços e gera sinais. Os erros são resultados de atitudes e perspectivas erradas de trading. Atitudes erradas que alimentam o medo em vez de nos dar confiança e segurança. Os melhores traders não têm medo e desenvolveram atitudes que os previnem de se tornarem imprudentes. 95% dos erros de trading têm origem nas atitudes que assumimos perante o erro, a perda de dinheiro, a perda de uma oportunidade e a realização de um negócio menos vantajoso financeiramente do que o esperado. Os 4 principais medos do trading. Alguns podem pensar que os traders deviam desenvolver um medo saudável dos mercados. Mas quando se trata de trading, os nossos medos agem contra nós. O medo paralisa. Por isso perdemos a capacidade de perceber outras possibilidades ou de agir devidamente sobre elas. Perdemos a capacidade de pensar racionalmente. Depois que a situação de medo passa, é que pensamos, eu sabia, por que eu não pensei nisso antes? Ou, por que eu não fiz nada? A fonte desses problemas são as nossas atitudes desadequadas, que são determinadas pela forma de pensar e de ver o mundo com que fomos criados. Portanto, a maior parte das nossas dificuldades no trading tem origem interna. Esses conceitos são abstratos e poucos traders irão se preocupar com eles. Mas compreender a relação entre convicções, atitudes e percepções é fundamental. Há ainda algo a dizer acerca do trading. Não temos que saber nada sobre nós mesmos ou sobre os mercados para realizarmos uma operação ganhadora. Porém, para melhorar o desempenho, é preciso aprimorar a técnica. Mas que técnica? Não é o comportamento do mercado que causa maus resultados, mas as nossas convicções e atitudes. Desse modo, a melhor forma de evitar perdas e garantir ganhos não é aprender mais sobre o mercado, mas aprender a aceitar plenamente a hipótese de um resultado incerto. Não estou sugerindo que dispensemos a análise do mercado ou metodologia para identificar oportunidades. No entanto, esse não é o caminho para obter resultados consistentes. Quanto mais pensarmos que para obter bons resultados é necessário fazermos melhores análises e agregarmos cada vez mais variáveis ao nosso conjunto de ferramentas de trading, mais nos sentiremos desiludidos e traídos pelos mercados. Iremos sentir que não podemos confiar nos mercados, mas a realidade é que não podemos confiar em nós mesmos. A confiança e o medo são estados de espírito contraditórios. Num ambiente em que podemos perder mais do que pretendemos arriscar, é necessária uma confiança absoluta em nós mesmos. Mas para alcançar essa confiança, é necessário treinar o cérebro a ultrapassar a sua inclinação natural. Temos 2 opções.
Tentar eliminar o risco, aprendendo sobre o maior número possível de variáveis no mercado, caminho da frustração, ou aprender a redefinir as atividades de trading de tal forma que aceitemos o risco e deixemos de ter medo. Se não somos capazes de confiar em nós próprios, conseguir resultados consistentes estará próximo do impossível. O objetivo deste livro é ensinar ao trader a ajustar as suas atitudes e convicções de modo a operar sem mais pequeno medo, mas mantendo a estrutura de referência que o impede de tornar-se imprudente. Durante a leitura, é provável que se depare com conceitos que se contrapõem às ideias e convicções que hoje você defende como verdadeiro no trading. Poderá surgir um conflito interno, e isso é natural. Tenha em mente, porém, que aprendizado é transformação, expansão. Estar predisposto a considerar que existem outras hipóteses que talvez nunca tenha considerado irá tornar o processo de aprendizagem mais rápido e fácil. Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 2. O fascínio e os perigos do trading. Em uma ocasião, fui indagado sobre a razão por que tantas pessoas competentes em outras áreas não conseguem sucesso no trading. Seria pelo fato das pessoas se envolverem no trading pelas razões erradas? Muitas das razões que motivam as pessoas a entrar no trading, euforia, vaidade, desejo de sucesso, criam constrangimentos que irão prejudicar o desempenho como trader. Isso porque o trading oferece uma liberdade criativa ilimitada. Somos nós que definimos quase todas as regras. As possibilidades são praticamente ilimitadas. A liberdade é algo formidável, mas sem uma estrutura mental interna adequada, essa liberdade também proporciona a possibilidade de causarmos enormes danos a nós próprios. Quase todas as pessoas necessitam fazer esse ajuste mental, independente do nível acadêmico, de inteligência ou de sucesso que tenham tido em outras atividades. Esse ajuste pode ser extremamente difícil, especialmente se aquilo que queremos implantar na nossa mente entra em conflito com aquilo em que já acreditamos. Quando nascemos, já existe uma estrutura social que estabelece os códigos de comportamento para o indivíduo, que ditam como o indivíduo pode ou não expressar-se dentro do grupo social. A necessidade de uma estrutura na sociedade e a necessidade dos indivíduos expressarem a sua própria individualidade podem entrar em conflito. Quem deseja dominar a arte do trading passa por um conflito semelhante. Há alguma coisa dentro de nós que dirige nossa atenção para certos objetos ou tipos de experiências, em detrimento de outros. Tomemos como exemplo a curiosidade, característica inata em todas as crianças. Não é necessário motivar uma criança a aprender o que quer que seja. Elas são naturalmente curiosas, embora nem sempre pelas mesmas coisas. Elas sabem o que as atrai e o que as repele, e assim exprimem a sua individualidade. Chamam a esta orientação a força das nossas tendências naturais. As tendências naturais são tudo aquilo por que sentimos um interesse natural e entusiástico. Cada pessoa tem interesses específicos. Há algum mecanismo interno que nos torna naturalmente seletivos. Se refletir um pouco, será capaz de listar coisas às quais você tem muito, pouco ou nenhum interesse. E de onde vem o interesse entusiástico? Na minha opinião, vem do nível mais profundo do nosso ser, do nível da verdadeira identidade. Os perigos. É ao nível profundo do nosso ser que existe o potencial para o conflito. Por exemplo, alguém que tenha nascido numa família de atletas pode ter um interesse entusiástico por música clássica ou arte. Pode até ter capacidades atléticas naturais, mas não ter interesse em praticar esportes. Normalmente, haverá uma pressão da família para que os membros mais novos sigam as pisadas dos irmãos ou pais. Ao ceder a esta pressão exterior, eles não se sentirão excluídos do seu ambiente familiar, mas entrarão em conflito com o que realmente desejam.
Em outras situações específicas, há a total negação da forma de expressão. Por exemplo, um bebê que pela primeira vez observa um jarro em cima de uma mesa. Sua atenção se volta para aquele objeto e sua curiosidade o impulsiona a experimentar esse objeto. Ao se aproximar da jarra, houve um grito do outro lado da sala. Não, não toque nisso. A criança provavelmente se assustará. Ela não sabia que podia se magoar, ou qual o valor da jarra. Saber o que é seguro ou não e qual o valor das coisas são importantes lições que a criança precisa aprender. O que acontece quando nos negam a oportunidade de exprimirmos-nos da forma que queremos, ou quando somos forçados a exprimirmos-nos em desacordo com o nosso processo natural de seleção? Surge uma perturbação, um desequilíbrio. Quando as necessidades e desejos gerados em nosso ambiente mental são satisfeitos pelo ambiente exterior, estamos num estado de equilíbrio interior e sentimos satisfação e felicidade. Quando isso não acontece, o resultado é a sensação de frustração, cólera, descontentamento ou o que chamamos de dor emocional. Penso que o nosso ambiente mental funcione como um universo, procurando o equilíbrio. O filósofo Spinoza disse há séculos atrás que a natureza abomina o vácuo. Creio que quando reconhecemos uma necessidade, cria-se um vácuo, um vazio mental que será preenchido com pensamentos inspiradores que, por sua vez, motivarão a ação para a obtenção da satisfação daquela necessidade. Quando esse espaço vazio da necessidade não é preenchido, a reação será a dor emocional. Quando atingimos a vida adulta, já ouvimos milhares de recusas. Chamo a este tipo de experiências impulsos de aprendizagem recusados. O que acontece a todos estes impulsos que foram recusados e deixados por satisfazer? Pode ser que desapareçam se forem apaziguados, ou seja, se nós ou alguém colocar o ambiente mental novamente em equilíbrio. Para isso, existem várias técnicas. A mais natural, principalmente para as crianças, é simplesmente chorar. Mas na maior parte das vezes, mesmo quando ainda somos crianças, os impulsos recusados nunca são compensados. Eles acumulam-se e normalmente acabam por se manifestar num sem número de padrões de comportamento aditivo e compulsivo. Como, por exemplo, as pessoas que acreditam não terem recebido a atenção devida quando eram crianças e tornam-se adultos dependentes de atenção, fazendo de tudo para conquistá-la. Todos nós temos impulsos recusados e não apaziguados. O importante é perceber como isso afeta a nossa capacidade de nos concentrarmos e abordarmos de uma forma disciplinada e consistente. As salvaguardas. Para operar de forma eficaz num ambiente de trading, é preciso regras e limites que orientem o nosso comportamento. É um fato que existe o risco de causarmos danos avultados a nós próprios, danos que podem ir bastante além do limite do que pensamos possível ou aceitável. Se faz necessário, então, a criação de uma estrutura interna sob a forma de disciplina mental especializada, em uma abordagem que oriente o nosso comportamento no sentido que queremos. E essa estrutura tem que existir dentro de nós, o mercado não oferece. O que o mercado oferece é uma estrutura sob a forma de padrões comportamentais que indicam a possibilidade de comprar ou vender. Do ponto de vista do indivíduo, não há regras formalizadas. Não há sequer os conceitos de princípio, meio e fim, como há em quase todas as outras atividades da vida. O mercado é um fluxo constante. Não existe regra que determine seus movimentos. Nada do que fazemos em outras áreas de nossas vidas nos prepara para agirmos num ambiente tão sem limites. Até mesmo os jogos de azar têm estruturas que os tornam menos perigosos que o trading. Quando decidimos jogar blackjack, por exemplo, a primeira coisa a fazer é decidir quanto vamos apostar ou arriscar. É a regra do jogo. No trading, ninguém nos obriga a predefinir os riscos, exceto nós próprios. Por isso, ganhadores consistentes definem seu risco antes de abrirem uma posição. Já os perdedores persistentes se negam a aceitarem a realidade de que, independente de quão bom um trade pareça, este pode fracassar. Acreditam que não podem perder, o que torna irrelevante qualquer determinação prévia de risco.
Todos os jogos têm princípio, meio e fim, com base numa sequência de acontecimentos. Isso não se aplica ao trading. No trading, os preços estão em constante movimento. Nada começa até o trader decidir. Dura o tempo que o trader quiser e não acaba até o trader querer. Esses fatores colaboram para que o trader se comporte de modo errático e involuntário. Os jogos, por terem um final pré-definido, obrigam o participante a ser um perdedor ativo. Quando uma partida termina, o jogador que estiver num período de perdas não pode continuar sem tomar uma decisão consciente de o fazer. O trading não tem um final pré-definido. É fácil o participante do mercado tornar-se um perdedor passivo. Ele não precisa fazer nada para continuar perdendo, nem sequer tem que observar. O trading oferece um presente envenenado. O presente é que, talvez pela primeira vez nas nossas vidas, controlamos completamente tudo o que fazemos. O veneno é que não há regras ou limites para orientar ou estruturar o nosso comportamento. E é aqui que começam muitos problemas. Problema: relutância em criar regra. Ainda não encontrei um trader que não oferecesse resistência à ideia de criar um conjunto de regras. Em geral, essa resistência é sutil. Por um lado, concorda com a importância das regras, mas não tem a mínima intenção de as aplicar. A nossa mente está estruturada como resultado de nossa educação social e das escolhas que outras pessoas fizeram por nós e incutiram em nossas mentes. Durante esse processo, muitos impulsos foram rejeitados. A acumulação desses sentimentos nos faz resistir a tudo o que nos nega a liberdade de fazer e ser o que queremos e quando queremos. A primeira razão que nos faz sentir atraídos para o trading, a liberdade limitada para a expressão criativa, é a mesma razão por que sentimos uma resistência natural à criação de regras e limites que orientem o nosso comportamento. É difícil termos motivações para criar e seguir regras quando passamos a maior parte de nossas vidas fugindo delas. Geralmente é preciso uma boa dose de emoção negativa para derrubar a fonte dessa resistência. Não sugiro que seja necessário apaziguar todas as suas frustrações e desilusões do passado para se transformar num trader de sucesso. Mas não tome como suficiente apenas a construção de uma estrutura mental que compense o efeito negativo dos impulsos negados. Problema: não assumir responsabilidade. O trading é caracterizado por ser uma escolha pessoal livre com um resultado incerto. Você entra, permanece e sai de uma operação quando e como quiser. Mas querermos essa liberdade de escolha não significa que estejamos automaticamente dispostos a aceitar a responsabilidade pelos resultados. E esses dois desejos não se coadunam, são antagônicos. A dura realidade do trading é que, se queremos criar consistência, temos que iniciar da premissa que, seja qual for o resultado obtido, somos inteiramente responsáveis por esse resultado. A forma de se evitar essa responsabilidade é adotar um estilo de trading aleatório. A aleatoriedade é liberdade não estruturada sem responsabilidade. Quando o trade é feito sem o mínimo planejamento, é fácil chamar para si o crédito pelos trades bem-sucedidos e atribuir a qualquer fator externo a razão das coisas terem dado errado. Se o mercado fosse totalmente aleatório, então seria impossível conquistar a consistência e, assim, não teríamos que assumir qualquer responsabilidade. Mas o que realmente acontece é a repetição de padrões de comportamento. Parece um paradoxo, mas embora cada comportamento individual seja aleatório, o resultado de uma série de padrões é consistente. Conheci uma série de traders que planejavam suas operações para o dia seguinte, mas depois seguiam a ideia de amigos. Nem é preciso dizer que os trades que deixaram de realizar normalmente seriam vencedores. Isto é um exemplo de como é fácil querermos evitar a responsabilidade. Agir de acordo com nossas ideias nos coloca numa posição vulnerável. É difícil justificar resultados insatisfatórios. É muito mais fácil transferir a responsabilidade do insucesso a terceiros. E um outro forte fator que facilita a fuga à responsabilidade é o fato de qualquer trade ter o potencial de ser bem-sucedido.
Problema: dependência de recompensas aleatórias. Foram realizados diversos estudos utilizando macacos acerca dos efeitos psicológicos das recompensas aleatórias. Quando, por exemplo, os macacos eram recompensados por uma tarefa realizada, eles rapidamente associavam o esforço feito ao prêmio recebido e, quando deixavam de receber a recompensa, também paravam de realizar a tarefa. No entanto, quando a recompensa era retirada em momentos aleatórios e o macaco não conseguia identificar se seria ou não recompensado pela tarefa, ele continuava realizando a tarefa indefinidamente. O resultado desses estudos pode explicar por que é tão agradável a sensação da surpresa inesperada e por que o ser humano é altamente propenso a tornar-se dependente de recompensas aleatórias. Tal qual fizeram os macacos, podemos repetir indefinidamente uma ação na esperança de sentir novamente a prazerosa sensação de surpresa. Por outro lado, quando criamos a expectativa de um resultado e ele não acontece, a sensação de frustração provavelmente nos fará parar aquela tarefa que sabemos que nos causará sofrimento emocional. O problema com qualquer dependência é que ela nos deixa num estado de sem escolha. Sentimos-nos impotentes para agir noutra direção que não seja satisfazer a dependência. Uma dependência de recompensas aleatórias é particularmente problemática para os traders, porque é uma outra fonte de resistência à criação da estrutura mental que conduz aos ganhos consistentes.